Muita gente tem medo de ouvir a palavra demência, mas quase ninguém explica isso com responsabilidade. Você pode estar tomando um remédio todos os dias e achando que está cuidando da sua saúde, mas sem perceber, ele pode estar afetando a sua memória aos poucos. Isso não acontece de um dia para o outro, é algo gradual e silencioso. Muitas pessoas começam esquecendo coisas simples, como nomes, horários e compromissos, e normalmente atribuem isso ao estresse, à rotina corrida ou à idade. Quase ninguém desconfia do remédio. Alguns medicamentos, quando usados por muito tempo, podem interferir na atenção e na memória. Calma, isso não é para assustar, é para explicar algo que quase ninguém te conta. A memória está ligada diretamente com a identidade. Esquecer coisas gera insegurança. Quando alguém ouve remédio e memória, o medo surge imediatamente. Isso acontece porque quase sempre a informação vem distorcida, ou é exagerada ou é escondida. O medo paralisa e confunde. A informação correta traz controle. Esse vídeo existe para trazer clareza, não para gerar pânico. Entender o risco real muda decisões e muda a forma de usar medicamentos. Nenhum medicamento causa demência sozinho. Isso precisa ficar muito claro desde o início. Demência envolve vários fatores: idade, doenças, genética e estilo de vida. Alguns remédios podem agravar sintomas de memória, mas não são a única causa. O risco maior está no uso contínuo, em doses altas ou sem reavaliação. Por isso, o foco é o uso consciente. Existem medicamentos que reduzem o estado de alerta do cérebro. Eles deixam a pessoa mais lenta. Exemplos comuns incluem os antialérgicos mais antigos, remédios para enjoo, alguns medicamentos para bexiga e antidepressivos mais antigos. Esses medicamentos podem causar sonolência, dificuldade de foco e atenção. No início, isso parece leve, com o tempo se acumula. O cérebro funciona mais devagar e a memória começa a falhar. Os antialérgicos mais antigos são muito comuns. Muita gente usa sem pensar duas vezes. Eles podem causar sonolência e confusão mental, principalmente quando usados com frequência. Em idosos, o efeito costuma ser mais intenso, mas adultos também sentem. O problema é o uso diário, por meses ou até anos, sem real necessidade. Muita gente normaliza o cansaço mental e não associa ao remédio. Esse efeito existe e precisa ser observado. Remédios para dormir ajudam em situações pontuais, mas não foram feitos para uso contínuo. Exemplos comuns incluem Zolpidem e Zopiclona e outros sedativos. Eles podem causar amnésia leve, principalmente no dia seguinte. A pessoa esquece conversas ou tarefas simples e acha que é normal. Dormir bem não é dormir sedado, é dormir com qualidade. Uso prolongado prejudica a memória e foco, mesmo sem a pessoa perceber. Calmantes são muito usados e muitas vezes por tempo demais. Exemplos incluem clonazepam, diazepam e alprazolam. Eles reduzem a ansiedade, mas também reduzem a atenção. No início, ajudam muito. Com o tempo, começam a atrapalhar. A pessoa fica mais lenta, mais esquecida, menos concentrada. Muitos acham que é a idade, quando pode ser efeito do uso prolongado. Revisar é essencial sempre. Com o envelhecimento, o corpo muda, o metabolismo fica mais lento, o cérebro se torna mais sensível aos medicamentos e os efeitos duram mais tempo. O que um adulto tolera bem, um idoso pode sentir de forma intensa. Por isso, idosos precisam de revisão frequentemente, não por fragilidade, mas por fisiologia. Manter a mesma medicação por anos sem reavaliar é um erro comum e é perigoso. Muitas vezes, o problema não é um remédio só, é a combinação de vários. Um para dormir, outro para ansiedade, outro para dor,
ou alergia, sozinhos podem ser toleráveis, juntos confundem o cérebro. A memória piora, a atenção cai e ninguém revisa tudo junto. Esse é o maior risco silencioso e muito comum. Menos pode ser mais, sempre. Esquecimentos frequentes não devem ser ignorados. Trocar palavras também não. Dificuldade de concentração, sonolência excessiva e confusão mental são sinais. Nada disso deve ser normalizado, principalmente se surgiu após o uso contínuo. O corpo sempre avisa, sempre. Ignorar esses sinais atrasa o cuidado e piora o quadro. Quanto antes observar, melhor, sem medo. Ao ouvir esse tipo de conteúdo, muita gente pensa em parar tudo. Isso é perigoso e pode causar crises graves. Nunca suspendam remédio por conta própria. Nunca. O correto é reavaliar com orientação. Ajustar dose, horário ou tipo. Remédio bem usado ajuda, mal usado atrapalha. Responsabilidade é essencial sempre. O que você deve fazer de forma segura? Leve uma lista completa de tudo que você usa, inclusive os simples. Converse com o profissional que te acompanha. Peça revisão. Às vezes mudar o horário já ajuda, outras vezes reduzir dose. Em alguns casos, trocar o medicamento. Com critério e segurança. A memória pode melhorar muito e a qualidade de vida também. Muitas pessoas relatam melhora clara após ajustes na medicação, clareza mental, menos confusão e mais disposição. Isso mostra que o impacto existe e pode ser reversível. Cuidado certo devolve autonomia e tranquilidade. O cérebro responde bem quando é cuidado e respeitado, sempre. Esquecer não é sempre idade, nem sempre normal. Memória é saúde e merece atenção. Cuidar cedo evita sofrimento depois e preserva a autonomia. Não é sobre medo, é sobre consciência. Informação protege o cérebro e protege você. Isso quase nunca é falado porque é um assunto delicado e exige responsabilidade. Ouvir a preocupação, ouvir a silêncio. Mas alguém precisa explicar com equilíbrio, sem exagero e sem minimizar. Esse vídeo existe para isso, para esclarecer, com sinceridade e respeito sempre. Estilo de vida também protege a memória. Remédio não é o único fator. Estilo de vida pesa muito. Sono de qualidade, atividade física e estímulo mental ajudam o cérebro. A alimentação equilibrada também protege e reduz o impacto de medicamentos. Cuidar da memória é um conjunto, não uma única decisão. Quanto melhor o cuidado geral, menor o risco. Isso devolve poder ao paciente sempre. E quais são os remédios que podem causar demência ou piorar a memória? Remédios não causam demência por si só, mas alguns estão associados à piora do quadro, à piora da memória, a confusão mental ou maior risco cognitivo. E se já existe predisposição genética, alguns podem acelerar o processo, principalmente com o uso prolongado, em doses altas ou em pessoas com a idade já mais avançada. Vou te explicar melhor quais são esses remédios, por que isso acontece e quando o risco é maior. Primeiro, um ponto essencial. Demência é uma condição multifatorial. Idade, doenças, genética, estilo de vida. Alguns medicamentos podem acelerar ou agravar sintomas cognitivos, mas não significa que toda pessoa que os usa terá demência. Os que mais podem afetar são os medicamentos anticolinérgicos. Esses são os mais associados à perda de memória e confusão mental, principalmente no uso contínuo. Os exemplos mais comuns são antialérgicos mais antigos, como a difenidramina,
remédios para enjoo, alguns antidepressivos mais antigos, medicamentos para bexiga hiperativa, alguns remédios para Parkinson. E por que eles afetam o cérebro? Eles bloqueiam uma substância essencial para a memória e a atenção. No curto prazo, sonolência e confusão. No longo prazo, associação com maior risco cognitivo em idosos. Benzodiazepínicos, calmantes, ansiolíticos, muito usados e muitas vezes por tempo demais. Exemplos conhecidos: diazepam, clonazepam, alprazolam, lorazepam. O problema é que eles afetam a memória, reduzem a atenção, podem causar confusão mental. O uso prolongado está associado a pior desempenho cognitivo. Em idosos, o risco é bem maior. Remédios para dormir, hipnóticos, especialmente quando usados por meses ou até anos. Os exemplos são zolpidem, zolpiclona, exopiclona, e os possíveis efeitos são amnésia, confusão ao acordar, dificuldade de concentração, dependência psicológica. Eles não são feitos para uso contínuo. Antipsicóticos em uso prolongado, usados em alguns casos psiquiátricos e às vezes em idosos com agitação. E os riscos são lentificação mental, piora cognitiva, sedação excessiva. Em idosos com demência, esses medicamentos exigem muito cuidado. Opioides são os analgésicos mais fortes. Exemplos: codeína, tramadol, morfina, e os possíveis efeitos são confusão, sonolência intensa, alteração de atenção e memória, e o risco aumenta com o uso contínuo e em pessoas mais velhas. Polifarmácia, o uso combinado de vários medicamentos. Esse é um ponto crítico, porque às vezes não é um remédio, mas a soma de vários. Combinar calmantes, antialérgicos, remédios para dormir e analgésicos fortes pode potencializar a confusão mental e perda de memória. Quem tem mais risco são os idosos, pessoas que usam vários medicamentos ao mesmo tempo, uso por longos períodos, doses altas e pessoas com doenças neurológicas prévias. Mensagem importante: não pare nenhum medicamento por conta própria. O risco está no uso inadequado, prolongado e sem reavaliação. Muitos desses remédios são necessários. O problema é usar sem acompanhamento. Remédio não causa demência sozinho, mas uso errado e prolongado pode prejudicar a memória, principalmente com o passar dos anos. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor a relação entre memória e medicamento, se inscreve no canal, porque aqui a gente fala de saúde com responsabilidade. Esse conteúdo é informativo e não substitui orientação profissional individual.